Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Duplocast, o podcast da Duplomed. Hoje temos uma convidada especial aqui, muito especial, talvez a mais especial desse podcast, que é nada mais nada menos que a doutora Camila, minha esposa, minha sócia e idealizadora junto comigo da Duplomed. Esse podcast tem o objetivo de, a cada tempo, a gente trazer pessoas profissionais da saúde, tanto da clínica quanto de fora da clínica, parceiros, né, como pacientes, para a gente falar de temas relacionados à saúde, saúde no geral, saúde física, mental, emocional e tudo que tem relação à saúde em si. Então, antes de ela se apresentar para vocês, doutora Camila, que muitos já conhecem, é muito querida por todos, mas antes disso, o tema do nosso podcast de hoje e o motivo de ela estar aqui é falar sobre o valor do clínico geral no mundo dos especialistas. Hoje muita gente vê as pessoas indo nos especialistas, que são extremamente importantes, mas existe um profissional que está voltando a ser bastante relevante no meio médico, que é o clínico geral, devido à sua importância de olhar clínico, um olhar global, um olhar integrado do paciente, e essa aqui é uma grande referência nessa área. A doutora Camila é uma excelente clínica geral, ama o que faz, ela tem a vocação para ser a clínica geral e ela daqui a pouco vai falar um pouco sobre isso, mas já adiantando para vocês que o tema de hoje então é o valor do clínico geral no mundo de especialistas. Então vamos lá, doutora Camila, conta um pouco quem é a doutora Camila, a médica que todos conhecem, mas também a doutora Camila mãe, doutora Camila fora daqui, qual é a sua trajetória, por que você escolheu a medicina e como foi esse trajeto até você chegar nesse ponto que está hoje? Então, eu sempre quis ser médica, desde criança. Minhas feiras de ciências da escola sempre foram de corpo humano, então é uma coisa que sempre me trazia, assim, vontade de fazer. Muito veio de influência por causa da minha tia e madrinha, que é a Berenice, que pra mim foi um grande exemplo nesse quesito. Então, desde que eu era pequena, eu ia lá pra casa dela e ela me levava pro hospital, eu acompanhava os partos com ela, acompanhava os procedimentos na emergência e ela sempre foi muito humana, então é uma pessoa por quem eu tenho muito apego e foi uma pessoa que me guiou nesse caminho também. Então eu sempre queria ser como ela, nesse aspecto. E aí fui tomando gosto e nunca consegui pensar em uma outra opção de curso, sempre pensei em medicina. Então eu me formei em 2018 na Unisul, aqui na Pedra Branca, e desde lá eu sempre tive dificuldade para escolher uma especialidade. Então eu acabei a faculdade querendo endocrinologia, depois eu quis pediatria, depois eu quis psiquiatria, geriatria, e no final das contas eu percebi que eu gostava de tudo um pouco. Porque a minha ideia sempre foi tentar resolver os problemas todos do paciente. Então eu gostava que ele viesse e eu soubesse um pouco de cada coisa. E não ficasse restrita a uma área específica. Gostava de criança, mas não queria atender só criança. Gostava de idoso, mas não queria atender só idoso. Então eu queria ser o mais completa possível. Mas depois que eu me formei, percebi assim, uma demanda muito grande no consultório, que era a parte de psiquiatria. Então, na parte de psiquiatria eu resolvi me aprofundar mais, que também é uma parte que eu gosto bastante. Então eu fiz uma pós-graduação em psiquiatria, lá em São Paulo. E também depois a gente foi para um caminho, que foi um caminho que eu decidi fazer junto contigo, que foi o caminho de tratar a dor em conjunto. E aí nesse caminho eu fiz a pós-graduação em dor lá no Albert Einstein, que também é uma coisa que eu hoje faço muito no consultório. E também, no meio desse período, eu resolvi fazer um curso de ultrassom, porque é uma coisa importante fazer alguns procedimentos guiados no ultrassom. Então eu achei que eu deveria me aprimorar nessa parte também, então eu também fiz um curso lá em São Paulo para eu poder entender melhor um pouquinho sobre ultrassom, como eu deveria fazer uma infiltração num caso de dor, né, para ter mais segurança do que eu estava fazendo. Então essa é a minha parte de acadêmica, né? E a ideia é continuar sempre me aprimorando. Então, agora a minha ideia ainda é aprimorar um pouco mais na parte de clínica médica. Quero fazer uns cursos na área, talvez depois tirar um título de especialista nessa parte. Mas é a área que eu amo fazer, que é ver o paciente, ele entrar como um todo e eu resolver todos os problemas, o que eu puder, e o que eu não puder, eu saber como fazer o encaminhamento para um especialista.
Ou seja, esse é um perfil de profissional bem específico, né? É um profissional que ele gosta das especialidades, mas acaba que se ele pensar em só fazer aquilo, ele não consegue se encontrar, né? Exatamente. E aí, então, me conta um pouco sobre o que mais te atrai nessa área. Qual é o porquê que o clínica geral te dá essa sensação que tu tem de apaixonada por isso, que tu gosta de atender, como um especialista gosta de atender tal área e também tem essa paixão. Como que é isso pra ti? Primeiro porque eu gosto de ser médica. Então é uma profissão que eu amo. Eu entrei nessa profissão não pelo dinheiro, não por nada, mas porque eu amo fazer isso. Então eu gosto do contato com o paciente, eu gosto de ter ele ali, de investigar, eu gosto muito de fazer investigação, de fazer diagnóstico, é o que eu mais gosto. Então eu fico muito feliz quando eu consigo fazer um diagnóstico e consigo fazer com que aquela pessoa pare o sofrimento dela e consiga instituir um tratamento que seja efetivo para aquela pessoa. Então, para mim, isso é a parte de ser o clínico geral, de eu poder ver esse paciente como um todo, de eu integrar a parte dele mental com a parte química, a parte orgânica, e conseguir fazer um apanhado de tudo que ele está sentindo. Porque às vezes ele vem com uma dor que está direcionada num local, mas aquela dor não é especificamente daquele local. Aquela dor tem uma outra origem, uma outra causa, tá associada com alguma outra coisa. Então eu gosto de conseguir fazer esse raciocínio clínico, Sim. de interligar os pontos e entender o paciente. E aí eu acho que quando a gente é especialista, a gente sabe muito, mas de uma coisa mais restrita. E eu sempre gostei de saber um pouco de tudo. De tudo. É. E acaba então que tu vira uma profissional que consegue tratar o paciente o máximo que tu consegue aqui, mas também se o paciente acaba saindo do teu, digamos, controle, né, de tratamento, tu também sabe para onde encaminhar ele, né? Exatamente. E aí eu já tenho os colegas meus que são especialistas, com quem eu discuto os casos, com quem eu gosto de falar sobre os pacientes, e já tenho os locais para onde eu consigo encaminhar. Que eles já entenderam o teu papel Sim. também, né? Que eles já sabem essa tua função. Né? Até vou citar alguns deles aqui, que são as pessoas com quem eu mais converso. Por exemplo, a doutora Alessandra, que é neurologista, a doutora Marina, que é reumatologista. Então, são as pessoas essas duas são as que eu tenho mais contato. Também a doutora Larissa, que trabalha aqui com a gente, e a doutora Priscila, que são ginecologistas, com quem eu também discuto bastante. Que são principalmente essa parte da mulher e a reumato, muito pela questão da dor, né? E a parte de neuro chega idoso, chega problema neurológico, então eu sempre tenho as referências para quem eu consigo encaminhar. Neuropediatra, com a doutora Maria Luísa. E profissionais não médicos também, fisioterapeutas? Então, eu gosto de fazer... psicólogos? Eu gosto de fazer uma medicina que eu chamo que é uma medicina integrada. Não é esse termo técnico que todo mundo usa, medicina integrativa, não. Medicina integrada. O que seria medicina integrada? É multidisciplinar. Eu acho que isso é a parte mais importante que a gente tem dentro da medicina. Então, eu preciso do fisioterapeuta, eu preciso do psicólogo, eu preciso do nutricionista. É importante, complementa o meu diagnóstico, complementa o meu tratamento, e existem tratamentos que sem essas profissões eu não consigo continuar. É o que a gente costuma dizer, que a maioria das doenças, dores, e a gente fala de dor no sentido geral, mental, física, emocional, é difícil a pessoa tratar isso de forma sozinho, né? O médico, eu trato, aquela ideia de eu vou abraçar tudo e vou tratar sozinho. É necessário essas outras profissões, não é? Eu acho que é impossível a gente fazer alguma coisa sozinho. Eu acho que é super importante a gente ter uma avaliação de outros profissionais que estudaram para a área deles e que possam complementar o nosso tratamento. A ideia é que o paciente entre aqui e que saia daqui com todo o tratamento dele completo. Mas é ter também essa, digamos, sutileza de enxergar que quando tu enxerga, tu ter essa visão também ampla para enxergar, bom, aqui eu não posso ir, mas o psicólogo vai ser bom aqui, o nutricionista. Eu não vou conseguir te ajudar aqui se não for num especialista. Por exemplo, os tratamentos de perda de peso que a gente costuma fazer agora. Eu preciso da avaliação do nutricionista para adequar a alimentação. Eu preciso da avaliação do fisioterapeuta para a gente adequar também a questão de não ter tanta perda de massa magra, do educador físico. Muitos pacientes que fazem tratamento de perda de peso não fazem o tratamento psicológico, então terminam o tratamento de perda de peso e voltam a engordar. Então é tudo associado, é tudo em conjunto. Essa é a visão. Uma pergunta que o pessoal costuma fazer assim, né? Você sente que o clínico geral ele é subvalorizado?
atualmente? Ou ele está ganhando seu espaço e enfim? Eu acho que já foi mais subvalorizado. O que eu vejo os pacientes falando hoje? Que muitos deles vão em vários especialistas e às vezes não querem tantos médicos, 8, 10 médicos. Gostaria de ter um médico que fosse seu. Isso é uma coisa que tem voltado agora. Antigamente era muito comum um médico da família, um médico que seguia o paciente e toda a família dele. Depois isso diminuiu muito e aí a gente foi para a área dos especialistas. E agora eu tenho visto que tem voltado. Também depende muito de como o trabalho do clínico geral é feito, né? Sim. Tem trabalhos e trabalhos. Tu pode ter uma atenção específica que tu pode dar, bem como ser um atendimento mais rápido e talvez não seja o que o paciente está procurando. Eu acho que também isso tem muito a ver. Sim. O teu atendimento aqui, como é que ele funciona, assim? Ele acabou de falar que tem atendimentos rápidos, mais práticos, mas como é que é o teu? O meu atendimento, ele normalmente dura pelo menos 1 hora. Porque eu acho que é um tempo mínimo, básico, para eu poder sentar, conversar com o paciente, ele se apresentar para mim, eu identificar as queixas dele, os problemas dele, para daí eu começar a pensar no que eu posso pedir de exame, qual o diagnóstico possível, se já tem algum tratamento que ele possa fazer. Então, o meu atendimento ele se baseia muito em ouvir o paciente, para eu poder entender a queixa dele. Eu preciso que ele sente com calma, eu preciso que ele se sinta à vontade no local, para ele me explicar e para ele falar exatamente o que ele sente. Tem muitos casos de pacientes de psiquiatria, inclusive, que o ambiente tem que estar propício, porque senão ele não vai falar o que ele está sentindo direito e tu não consegue acertar o tratamento. Às vezes tu perde alguma coisa ou deixa de tratar o correto porque ele não fala o que precisa falar. Mas para ele falar, ele tem que se sentir à vontade, tem que se sentir acolhido. E a ideia geral do meu atendimento é o acolhimento. Sim. Além disso, né, outra queixa que a gente escuta muito dos pacientes seus, né, aqui na clínica, é que quando eles vêm assim, eles falam, adorei a doutora Camila, foi muito bom, ela me olhou, conversou comigo, me deu atenção, criou esse ambiente terapêutico, onde eu consegui resolver um problema, já me tratou meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, e assim, são várias famílias que relatam a mesma coisa. E aí a gente vê também nada falando mal, a gente não é aqui para falar mal de outras profissões e especialistas, nada, mas a gente vê muita queixa junto disso, porque eu fui em tantos médicos, me pediram um monte de exame, mas a minha dor continuava, o meu problema não resolvia. Então, assim, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o porquê que isso acontece, das pessoas irem buscar uma ajuda, às vezes pagam valores, e não é só no SUS, ou um posto de saúde, às vezes é particular, onde a pessoa vai, ela paga, ela está disposta a melhorar, faz a bateria de exame e acaba não tendo essa solução do problema. E onde entra a tua profissão nisso, né? Eu acho que entra justamente nesse aspecto de ouvir o paciente. É porque assim, tu tem que ter a paciência e a vontade de ouvir o que o paciente tem para te dizer. Então, assim, muitos pacientes que vêm aqui me falam no consultório, nossa, foi a primeira vez que eu me senti ouvida. Finalmente encontrei um médico que me ouve, porque eu tô falando há tanto tempo que eu sinto isso. Mas todo mundo fala que é normal. Eu acho que tem essa questão de você dar valor para a queixa do paciente. Acho que isso é o mais importante. Se você dá valor para o que ele está referindo, você vai tentar resolver. Uhum. E aí é o que eles querem. Eles nem sempre a resposta para o problema dele é um remédio específico. Às vezes é só ouvir e conversar. Sim. E isso já é 50% do tratamento. E para alguns pacientes é 100% do tratamento. Sim. Então, o negócio é eles sentirem que eles estão protegidos, estão em segurança o suficiente, que ali é um ambiente que eles podem falar o que eles sentem, que não vai sair dali e que vai ser dado o devido valor para aquela queixa. Acho que essa é toda a questão da medicina. A medicina é a gente valorizar o paciente. Uhum. É a gente fazer tudo que a gente pode pelo bem-estar do paciente, é o nosso juramento. Sim. Seguindo nessa linha do papel do clínico geral, para as pessoas para a gente que é da área de saúde, a gente consegue, ou quem trabalha com a gente, rapidamente a gente começa a perceber, entendi o que é um clínico geral, o que é um especialista, mas se tu pudesse definir, de forma mais sucinta, o que um clínico geral faz, diferente do que um especialista faz? O que diferencia? O clínico geral, ele deveria fazer a triagem.
certo? Então, é o primeiro atendimento que o paciente deve ter. E nesse primeiro atendimento ele vai identificar o que são problemas que ele facilmente pode resolver, que são problemas mais gerais, e talvez identificar problemas mais específicos. Então, vamos dar um exemplo básico aqui. Um paciente que chega com uma queixa de dor. Eu tenho dor nas articulações. Então, cabe ao clínico geral identificar a causa dessa dor. Investiguei todas as causas. É uma causa que é plausível do clínico geral tratar? É uma deficiência de vitamina, uma fibromialgia, um problema muscular? Tudo bem, vou tratar. Esse paciente eu pedi os exames, ele veio com um diagnóstico de artrite reumatoide, que é uma doença reumatológica. Então, nesse caso específico, cabe ao clínico geral saber encaminhar. Entrar em contato com o reumatologista ou encaminhar para o reumatologista para daí fazer o tratamento que esse paciente precisa. Mas o primeiro diagnóstico, o primeiro contato é o clínico geral que faz. Então, basicamente seria isso. O especialista, ele aprofunda, ele sabe os melhores tratamentos da área dele. Os tratamentos mais modernos, como ele pode dar continuidade, o que pode melhorar. Às vezes tem questões que só podem ser feitas por ele também. Com certeza, tem tratamento, por exemplo, inclusive nessa parte que eu te falei de reumatológico, tratamento com biológico, por exemplo, que é um tratamento caríssimo, que precisa ser um reumata prescrever. Sim. Então, Os cirurgiões também. Claro, né? Com certeza, coisas de cirurgia ortopédica. Preciso de um ortopedista para me fazer isso. O paciente que tem algum problema, por exemplo, uma pedra na vesícula. Então, esse paciente, ele precisa ser avaliado e ser tratado por um cirurgião gástrico. Sim. E alguém que estudou muito para fazer aquela habilidade. Ou, por exemplo, um paciente que eu diagnostico com câncer. Esse paciente eu tenho que encaminhar para um oncologista. Então, é importante a gente saber quando encaminhar, como encaminhar, para esse paciente ir seguro e sabendo que o tratamento dele vai ser efetivado mesmo com outro médico. Sim. E naquilo que tu falou ali, né, que tu gosta de ter essa visão global do paciente, entender aquilo como um todo, qual é a importância de fazer essa integração, né? Qual a importância de ter esse olhar mais amplo, enxergando como um todo, do que olhar o paciente mais segmentado, assim, né? Que é uma outra queixa que a gente... Queixa não, né? Mas que os próprios pacientes trazem, né? Mas ele não me avaliou, ele não fez nada do que tu fez aqui comigo, ele só fez um exame e me passou alguns remédios, ou que é muito comum isso, né? Então, qual a importância dessa integração corpo, mente, emoção, enfim, como é que tu enxerga isso? A importância é justamente a gente dar o suporte que o paciente precisa, né? Se eu vejo, aquilo que eu tinha falado no início, se eu vejo o paciente que chega aqui com uma dor no dedão do pé, se eu olho para esse paciente e eu só avalio a dor no dedão do pé, ele vai sair com um tratamento específico dessa área e é um atendimento rápido. Mas talvez essa dor tenha vindo por outra razão. Talvez a dor que está ali complementa dores em outros locais. Como que aconteceu essa dor? Ele caiu. Por que ele caiu? É uma paciente idosa? Tá com fraqueza? Tem osteoporose? E aí tu começa a entrar na vida da pessoa. Tu começa a ver quais são as atitudes dela durante o dia, as atividades que ela tem. Tudo isso é importante pra gente fazer o diagnóstico. As atividades dessa pessoa mostram muito do que ela vai ter. Quantos pacientes chegam em depressão porque se aposentaram, por exemplo? E se eu não deixo o paciente falar para mim que ele ficou assim depois que se aposentou? Então, às vezes, não é só questão de dar o remédio, é a questão da gente acertar o que o paciente está sentindo, entender o que ele está sentindo. E aí, uma vez que a gente consegue escutar ele e entender, fica mais fácil de direcionar o tratamento, né? Por isso que eu gosto dessa questão de ver tudo, porque às vezes aparece um problema num local, mas esse problema é a manifestação de uma coisa maior. Sim. E aí, para eu identificar essa coisa maior, eu preciso avaliar ele inteiro. Sim. É mais nesse quesito. Sim. Agora um pouquinho mais, saindo um pouco da parte do clínico geral, mas indo mais em relação às queixas não, o que tu vê, assim, os pacientes chegarem no consultório para ti, e tu vê como podemos dizer um erro, mas às vezes a falta de informação, a falta de consciência que faz os pacientes cometerem assim no dia a dia, né? Chegando para ti. Por exemplo, a questão da automedicação. O paciente ele chega no consultório e tu vê ele tá tomando medicação por conta própria, né? Tu como clínica geral, como que tu enxerga isso? E o que tu falaria para os pacientes nesse caso que
evitam ir ao médico e já começam a fazer tratamentos em casa, com medicação por conta própria, ou porque alguém falou que tem que tomar. Agora, como uma profissional falando para o paciente, o que tu alerta nesse sentido, que é uma coisa muito comum, né? A automedicação é o que a gente mais vê em consultório hoje. Então, muitos pacientes têm o farmacêutico de confiança, daí aquela farmácia de bairro, que tem aquele farmacêutico que cuida, né? E aí sai de lá com tratamento, ou algum familiar que mandou tomar. Às vezes eles vêm com medicações até controladas, que compram sem receita e vêm tomando aquela medicação e não sabe nem por que tá tomando, simplesmente vem tomando porque o outro falou que é bom tomar. Inclusive, a gente vê muito isso com as próprias medicações de perda de peso hoje, né? A tirzepatida que vem do Paraguai, o pessoal aplica em casa por conta, e daí a gente viu os problemas que isso pode causar. Então, o que eu falo para os pacientes sempre? Quando você está tomando uma medicação, você tem que saber para que serve essa medicação, quais os possíveis efeitos colaterais que essa medicação pode fazer e onde ela pode interagir. E isso, normalmente, quem sabe é um profissional da área da saúde, né? Principalmente um prescritor, que seria um médico. Então, quando uma pessoa usa a tirzepatida do Paraguai e ela aumenta a dose por conta, sai de 5 miligramas numa semana para na outra semana ela tá com 12,5, como a gente já viu em consultório, qual é o risco? O risco é ocasionar uma pancreatite, uma hepatite aguda, fazer uma gastroparesia, que é o estômago ficar parado, que são coisas mais graves. Mas o paciente não sabe disso. Por isso que é importante falar, quer ver o mais comum? O mais comum de paciente estar usando de uso crônico é anti-inflamatório. Então, tenho dor, tomei anti-inflamatório. Ah, mas se eu não tomo naquele dia, a dor volta. Então, vou tomar todos os dias? Então, quantos pacientes a gente atende hoje e uso diário de anti-inflamatório? De cataflã? De medicações diárias, de corticoide. Ah, é o kit antirreumático. Já vi vários pacientes usando isso. O que pode ocasionar? Poxa, doença renal crônica, úlcera péptica. Então, o paciente ele não tem essa informação. Então, acho que é o dever do médico dar essa informação para ele saber tudo que pode ocasionar, para ele não fazer isso de novo, né? Ou para ele ter medo de fazer outra vez, questionar o médico antes de fazer uso de uma medicação por conta própria. Sim. E além disso, né, seguindo nesse mesmo caminho, é também o diagnóstico por Google, agora com as inteligências artificiais também, a pessoa vai lá e coloca. E para muita gente acaba que funciona em algum momento ou outro, por sorte ou porque acertou a pergunta, mas é algo também perigoso, né? Você botar os teus sintomas no Google ou numa inteligência artificial, receber um diagnóstico e tentar buscar um tratamento. O que tu fala nesse ponto, né? Porque deve ser grande hoje o número de pessoas que deixam de ir no médico e vão fazendo tratamento em casa, até a possibilidade no futuro de vir a ter um problema real mesmo, né? De uma coisa que não deveria ser grave no começo, talvez. O que a gente vê muito também é assim, às vezes vem na primeira avaliação, aí a gente solicita os exames e pega os exames e coloca no ChatGPT, por exemplo. E aí o ChatGPT, o que ele faz? Ele pega os valores de referência dos exames e diz se está certo ou se está errado. E aí o paciente se baseia por ali. Mas o diagnóstico do paciente, a interpretação dos exames e o tratamento, ele tem que ser individualizado. Então, o ChatGPT é uma coisa geral. Ele vai avaliar como tudo. É um valor de referência global. Só que, às vezes, esse valor de referência não se aplica para aquele paciente em questão. Então, por exemplo, eu vou ver um valor de vitamina B12. Poxa, no ChatGPT ele dá um intervalo enorme. Mas talvez para aquele paciente o valor que está de vitamina B12 está causando cansaço. Paciente pós-bariátrico, ou está causando dor no corpo. Então, eu preciso avaliar os exames em conjunto com as queixas. E é difícil que uma inteligência artificial faça esse link, porque ele não vai avaliar individualmente. Exato, é um raciocínio momentâneo, é uma intuição, existe ali algo que acontece no momento, né? Exatamente. Não, o paciente não é uma receita de bolo, né? É tudo, por isso que cada consulta é uma consulta. Uma consulta. A mesma doença pode se manifestar de milhares de formas em milhares de pacientes. Exatamente. É isso, né? E tem pacientes mais sensíveis, tem pacientes menos sensíveis, então... Uma depressão em uma pessoa não vai ser a mesma na outra, porque depende do contexto de vida. Exatamente. Depende do que causou. Depende das crenças. Depende da família já ter uma hereditária. E depende da resposta do paciente ao tratamento. Então tem pacientes que são resistentes, a gente coloca uma dose alta de medicação e ele não sente. E tem pacientes que em doses mínimas já respondem. Então, isso tem que ser avaliado continuamente. Continuamente e individualmente. Indo aqui para o nosso último bloco, né?
3 perguntinhas, né, para a gente fechar essa parte, sobre educação em saúde, né? Perguntas que os pacientes fizeram para a gente fez uma enquete ali fazendo as principais perguntas ali e surgiram algumas aqui. Então vamos lá. Quando a pessoa deve procurar um clínico geral? Por exemplo, estou aqui agora, estou em casa, começo a sentir alguma coisa, ou enfim, quando procurar um clínico geral? Na tua visão, sendo uma clínica geral? Eu acho que ele sempre pode procurar o clínico geral. Eu acho que o clínico geral sempre pode ser o primeiro atendimento, né? A não ser, por exemplo, num caso muito específico em que ela já saiba, por exemplo, eu tô numa depressão, aquela depressão mais grave, o paciente que já tá ruim faz tempo, ele já pode ir direto para um psiquiatra, por exemplo. É uma criança já pode ir direto para um pediatra, não precisa passar pelo clínico geral, né? Uma lesão traumática, vai para o Eu ortopedista. tive uma fratura, já vou direto para o ortopedista, porque já são coisas bem específicas. Sim, mas sintomas que são mais gerais, por exemplo, eu sou um paciente que tem fadiga, que é uma queixa comum no dia a dia. Cansaço. Quase todas as pessoas têm cansaço. A primeira avaliação pode ser por um clínico geral, talvez ele mesmo já resolva o teu problema. Porque nesse caso a pessoa pode procurar um especialista que não é bem aquela queixa que ela precisava, exatamente, né? Às vezes, é o que eu digo, às vezes não precisa passar por um especialista para isso. Às vezes o especialista tem demandas mais urgentes e mais específicas na área dele, que talvez não precisaria estar fazendo isso, né? Sim. Então, a ideia do clínico geral é justamente essa. A ideia dele é pegar o paciente e tentar resolver a maior parte de problemas que ele pode, que são os problemas mais gerais, de uma vez. Então os pacientes, as pessoas que elas têm que ter essa visão de que quando elas têm um sintoma que não é muito específico, onde ela não tem aquela questão, torci meu pé, vou no ortopedista. Mas até sintomas mais específicos, dependendo do sintoma, também pode ser resolvido pelo clínico geral. Sim, mas o que eu digo é que as pessoas, elas sempre procuram já direto ao... Exatamente, só que às vezes o que acontece muito, que é uma coisa muito comum que eu vejo aqui, os pacientes vêm e falam que não sabem, eu vim também porque eu não sei quem eu procuro. Mas essa acho que realmente é uma das melhores... Isso acontece muito. Se tu não sabe quem tu procura, então vai no clínico geral. Sim. Talvez ele vai resolver teu problema. E ele vai te encaminhar. Se for necessário, ele vai te encaminhar para quem realmente tu precisa ir. Sim. Né? Mas às vezes é uma queixa tão estranha para o paciente, Isso. É uma queixa que ele não sabe identificar de onde vem, como é que ela é, que ele não sabe nem onde ele vai. Eu acredito que essa é a melhor... para saber se tu precisa num clínico geral, acho que essa é a melhor questão, né? Tu não ter certeza, tu tá em dúvida sobre o que tu tem. Exatamente. E em vez de tentar acertar um especialista... Tenta fazer uma triagem, porque primeiro... Vai um clínico geral que ele vai te clarear a tua visão, né? Então agora pra gente encerrar, como que a tua medicina ela se aplica na Duplomed? Contar um pouquinho sobre isso, contar um pouquinho também sobre o que a gente faz aqui no Duplomed, para os pacientes, para as pessoas em casa entenderem que realmente, que de fato tu faz aqui no dia a dia. A Duplomed, ela surgiu justamente com essa ideia de visão integrada. Então, a nossa ideia lá, quando a gente construiu a Duplomed, foi juntar o serviço médico com o serviço do fisioterapeuta, com o serviço do psicólogo, com o serviço do nutricionista, da fisioterapia pélvica, enfim, da vasta gama de profissionais que a gente tem hoje. A ideia é que o paciente entrasse em uma clínica em que ele pudesse resolver tudo nesse ambiente, ele não tivesse que ficar procurando outros locais. Então, que ele entrasse, que tivesse o seu diagnóstico, que fosse bem atendido desde a recepção, então o acolhimento desde a hora que ele entra na clínica, e fosse bem atendido, fosse diagnosticado e que tivesse um tratamento que fosse efetivo. Então, esse tratamento eu posso fazer? Então, vou fazer. Precisa de reposição de medicação na veia? Temos a sala para isso. Precisa de avaliação de um fisioterapeuta? Temos um para isso. Precisa de um psicólogo? Temos. Preciso que seja uma ginecologista? Temos. Preciso que faça um exame complementar? Temos ultrassom. A ideia nossa desde o início foi que o paciente conseguisse resolver todas as aflições dele e todos os problemas dele aqui dentro. E o principal, que ele achasse que a Duplomed é um centro de cura.
Mesmo que essa cura seja espiritual, emocional. Então, que ele entrasse aqui e falasse, nossa, é um local que eu me sinto bem, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de vir aqui consultar porque eu fico à vontade aqui. A ideia é essa. Sim. E aí, isso é o que eu faço na minha medicina. Eu gosto que o paciente se sinta à vontade, ele se sinta seguro e que ele tenha vontade de voltar. Sim. Tomara que ele não tenha nenhum problema, mas se ele tiver, que eu possa resolver. Sim. E hoje a Duplomed, ela conta com que especialidades? Quais são as áreas que a gente atua aqui, né? Hoje a Duplomed tem o médico clínico geral, que sou eu, que também faz essa parte de psiquiatria, de dor, faz tudo, tudo mesmo no geral, pediatria, tudo. Temos o fisioterapeuta, que é você, especializado na parte de osteopatia também, que faz eletrólise percutânea, faz o laser. Temos a fisioterapeuta pélvica, que é a Fabiola. Temos 2 ginecologistas e obstetras, que é a doutora Larissa e a doutora Priscila. Temos uma ultrassonografista, que é a doutora Nachelli. Um cardiologista que faz só exame, que é o doutor Vinícius, então faz ecocardiograma e ultrassom de carótidas. Um cardiologista clínico, que é o doutor Leonardo. Temos um nutricionista, que é o Heitor. E uma psicóloga, que é a Caroline. A princípio, a equipe hoje que vem com frequência é essa, na nossa clínica. E aí, claro, temos o atendimento da Kelly, que é a porta de entrada e faz todas as aplicações. Então, é a nossa técnica de enfermagem também. E agora a gente tem a Isa também, que também está lá na frente, na recepção, que também tem o mesmo nível de carinho da Kelly. É isso. E é isso. Gostaria de agradecer o teu tempo, a tua atenção e a excelente explicação que tu deu pra gente aqui hoje. Tu tem mais alguma coisa para falar para as pessoas? A princípio, para tentar confiar na gente, que o que a gente puder resolver, o que a gente puder para ajudar, a gente vai conseguir, a gente vai fazer. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do Duplocast, o podcast da nossa querida clínica Duplomed, localizada aqui no continente, no bairro Campinas. E fiquei muito feliz aí de estar ao lado da doutora Camila, que é minha esposa, e aguardo vocês nos próximos episódios. Tchau, tchau.